Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje você vai aprender a pregar para jovens, seja um culto jovem, rede de jovens, retiro de jovens, uma célula de jovens. Hoje nós vamos falar sobre isso. Você está interessado? Então fica comigo até o final, vamos lá? Para pregar para jovens, você precisa entender primeiramente que o jovem ele é dinâmico, ele é enérgico, ele é cheio de alegria, ele é ativo. Então é muito importante que quando você estiver falando para jovens, desde a tua introdução, você já comece a capturar a atenção deles de forma que eles fiquem interessados no teu conteúdo. Traga algo dinâmico, traga algo que seja comum para todos eles. Comece falando sobre, por exemplo, rede social, comece falando sobre Instagram, sobre alguma coisa parecida, para que isso capture a atenção deles. E uma vez feito isso, você leva a palavra de Deus para ele, tá bom? Você pode criar temas conectados com Cristo, aí coloca lá a fotinha ali do Facebook ou do Instagram, um Wi-Fizinho, alguma coisa que você vai utilizar para capturar a atenção deles, tá bom? E nessa mensagem eu vou te ensinar a pregar para jovens dentro da sua realidade. Entenda que na tua introdução você já tem que dizer que ser jovem hoje em dia, cristão, não é uma tarefa fácil. Seja muito realista quando você estiver pregando. O jovem não gosta de oba-oba e nem de falsidade. Você não pode chegar dizendo que tudo é um mar de rosa, porque a realidade dele é outra. O jovem, ele se esforça para ser fiel a Deus. Ele se esforça na escola. Ele tem que ser muito forte para não pecar na escola, na faculdade, no trabalho. Então, você precisa trazer essa realidade e ser muito sincero quando estiver pregando. Se você for um jovem que vai pregar ou já um adulto, lembre que você já foi jovem e tenta ser muito realista e sincero, tá bom? Então, uma coisa que todos os jovens têm em comum é isso que você vai pegar. Por exemplo, a tentação. Você vai falar hoje, vamos falar sobre ele, como vencer a tentação. Esse vai ser o tema da nossa mensagem. E quando você falar sobre isso, todos os jovens vão observar e prestar atenção para entender e aprender o quê? Como vencer a tentação, que é isso que tanto eles querem. É isso que o inimigo tanto faz, o quê? Tentar os jovens. E você vai ensinar aqui 7 pontos principais de como vencer a tentação. O jovem vai querer aprender todas as 7, porque ele sabe a luta que ele vive todo dia, tá bom? Então vamos iniciar. Como de praxe, você vai subir no altar, saudar os irmãos com a paz do Senhor, cumprimentá-los, se apresentar para eles, caso você não seja daquela igreja. E depois você vai convidá-los a abrir a Bíblia. E sabe qual é o texto que você vai usar? Você vai usar 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Esse texto vai ser muito bem colocado para a tua mensagem, como vencer a tentação. Olha o que diz. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, ou seja, humana. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que possam suportar. Olha que versículo maravilhoso. Isso aqui traz um bálsamo ao coração de qualquer um. Depois que você leu esse versículo, você vai fazer uma oração, tá bom? E nesta oração você pode, para todo mundo, fechar os seus olhos, encurvar a sua cabeça e você pede a Deus, Senhor, captura a atenção dele. Senhor, tira toda distração. Senhor, me usa para levar essa palavra. Fala com cada jovem aqui nessa noite, nessa tarde, nessa manhã. Depois que você fez a sua oração, aí você vai fazer uma pequena introdução. A introdução é muito importante para que você deixe a sua mensagem sobre o que esperar daquilo que você vai pregar, tá bom? E na introdução você vai caprichar, você vai falar da realidade. É muito fácil essa introdução. Você vai falar para os jovens o que acontece no dia a dia. Meus amados irmãos jovens, vocês estão aqui hoje. Só em você estar aqui hoje é um milagre, porque Deus, no intuito de falar com você, te trouxe aqui. Se você está aqui, foi Deus que trouxe, porque é o Espírito Santo que convence as pessoas. Aí você começa a fazer sua introdução. Jovens, hoje em dia não é fácil, porque a internet, porque na escola, porque a TV, porque em todo lugar que você olha, você vê que o inimigo, ele tenta você, e tem pessoas que ele envia para você, oportunidades de pecar, os amigos que te chamam para beber, para ir para festa, mas hoje Deus te diz, sabe o quê? Você pode vencer a tentação. Aí você fala assim, e hoje eu quero falar com você. Aí você já deixa o seu tema. Eu quero falar aqui sobre 7 pontos principais de como um jovem pode vencer a tentação. Querido, quando você falar o tema da sua mensagem, automaticamente todos os jovens, ó, vão ficar vidrados, porque todos eles querem vencer a tentação. Tentação essa que persegue eles dia e noite. Você pode até na sua introdução falar assim, ó, se a tua tentação fosse uma pessoa, você podia se afastar dela. Se a tua tentação fosse o teu trabalho, você pode pedir as contas, mas quando a tentação é o seu corpo, é a sua carne, quando está dentro de você, como fazer isso? Se não, através do jejum, da oração, sabe? Na tua introdução você capricha. Depois da tua introdução, aí você vai começar a colocar os 7 pontos. É agora que você começa a pregar. Aí você vai dizer o seguinte:
A primeira coisa que eu quero que você entenda, o primeiro passo, o primeiro ponto para vencer a tentação, aí você fala, anote aí, você que trouxe a sua caneta, o seu lápis, anote aí, é reconhecer que todos enfrentam tentação. Você precisa dizer isso para que o jovem não pense que só ele passa por isso. Muitos jovens estão depressivos porque eles pensam que eles estão vivendo algo que ninguém viveu ainda. Mas a Bíblia diz que nada é novo, tá bom? E quando você falar o primeiro ponto, você vai respaldar o primeiro ponto, tá lá? Em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim: Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Ok? Quando você colocar o versículo para todo mundo ler, aí você aplica. Todos enfrentamos tentações, mas o importante é reconhecer que elas fazem parte da vida e que não enfrentamos sozinhos as nossas lutas contra elas. Diga para ele, você não está sozinho no momento da tentação. Quando você está sendo tentado, o Senhor está contigo para te ajudar a vencer. O Espírito Santo, que é o Consolador que Ele enviou, Ele está com você. Fale para o jovem o seguinte: o problema é que quando vem um desejo, o que fazer nesse momento? Diga para o jovem, querido, assim como o desejo vem, ele vai. Todo desejo é assim. O que você precisa saber é o que fazer quando ele vem. E quando ele vier, você viu aqui o texto, você tem que se agarrar com Deus. Se apega com Deus e diz, Senhor, eu quero vencer essa tentação. Me dá força para vencer. O ponto número 2 que você está pregando, você vai falar para eles, você vai dizer, queridos, o ponto número 2 de como vencer uma tentação, aí você vai falar, fortaleça-se na palavra de Deus. Agora o respaldo que você vai usar, a referência está lá, Mateus 4,4, você vai ler. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você vai dizer para eles que a ferramenta mais poderosa para vencer a tentação é a palavra de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, você vai dizer para ele, Jesus utilizou quando estava sendo tentado no deserto pelo próprio Satanás. Jesus não venceu Satanás com seu poder. Diga isso para os irmãos, para eles se sentirem seguros. Jesus não venceu Satanás estendendo a mão dizendo assim, sai Satanás, eu te repreendo, vai embora. Não, Jesus venceu usando a palavra, mostrando para mim e para você que para vencer Satanás, para vencer a tentação, para vencer o inferno inteiro, basta você usar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito que vence as tuas guerras espirituais. O ponto número 3 da nossa mensagem, você está aprendendo, você está pregando no altar, você vai falar. O ponto número 3 de como um jovem pode vencer a tentação, aí você coloca aí. Ore constantemente por força e discernimento. Depois que você falar o tópico, você coloca a referência para fundamentar cada ponto que você está usando. Está lá em Mateus 26:41, você vai ler. Vigiem e orem para que não caiam em tentações. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então você vai falar para eles, queridos, ore constantemente para vencer a tentação, para pedir força e discernimento. Aí você vai falar, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é na carne que você mora. É a carne com quem você vai para lá e para cá, quem você dorme, com quem você toma banho, com quem você come, com quem você vai para a escola, com quem você vai trabalhar. É a tua carne. Essa é a fraca. E é essa que você precisa trabalhar. Vencer o pecado que está nela. Você pode até falar para ele o seguinte, a oração nos conecta com Deus e nos dá força para resistir à tentação. Aí você vai dizer, ore por sabedoria, discernimento, para reconhecer as armadilhas do inimigo. Quando você começar a ter discernimento, você vai olhar para aquela situação e vai dizer assim, ó, isso é uma armadilha de Satanás. Isso é um laço de Satanás. Opa, já não vou para ali, já não vou para ali. Reconheça quando o inimigo estiver colocando uma arapuca para te pegar, um laço para te pegar. E você só tem capacidade de ter esse discernimento através de uma oração pedindo a Deus discernimento. O ponto número 4, você vai falar para eles, evite situações que podem levar à tentação. Aí você vai colocar o respaldo, tá lá em 2 Timóteo 2:22 que diz, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Esse ponto número 4 vai falar o óbvio, você tem que fugir dos desejos da sua carne, dos desejos da juventude, porque tem jovem que ele se joga
no meio da tentação. Parece que ele gosta de ser tentado. Pastor, eu fico no meio das irmãs, eu não sinto nada. Cuidado, meu irmão. Pastor, eu sento do lado, a gente deita na mesma rede, eu não sinto nada, eu sou espiritual. Vai nessa. Olha pro Sansão. Sansão era o cara. Começou a brincar com o pecado, teve um final trágico. Você precisa fazer diferente. Você precisa evitar situações que te levam à tentação. Qual é o teu fraco? Você não suporta ver a bebida porque você foi muito preso no passado? Sai de perto da bebida, passa longe do bar. Passa longe daquele amigo que toda hora te chama para beber. Você no passado foi viciado em quê? Você usava um baseado, você usava maconha, você cheirava cocaína, você fazia o quê? Fica longe dessas coisas, longe daqueles amigos que são viciados. Você não podia ver uma mulher que você caía, você pecava? Fica longe dessas coisas. Vença o pecado. Dá a paz do Senhor para a irmã só assim, ó. Paz, irmã. Tudo bem? Paz? Não, tá bom assim mesmo. Agora o cara vai lá e abraça com os dois abraços assim, de frente, aperta. Essa irmã é de Deus. Aí, meu amigo, você tá pedindo para cair. Evita situações desse jeito. Ponto número 4. Evita situações que te levam a ser tentado. No ponto número 5, você vai falar para eles o seguinte: resista o diabo e ele fugirá de vocês. Onde é que está escrito? Você vai colocar Tiago 4,7. Leia para eles assim: sujeite-se, portanto, a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vocês. Queridos, você que estiver pregando, você vai falar para eles: você não tem que ter medo do diabo, do inferno inteiro que se levantar contra você. Ele é incapaz de te tocar porque o que está na tua vida é maior do que aquele que está no mundo. Você vai falar logo isso. E se você estiver pregando, você vai falar para eles o seguinte: não se preocupe se o inimigo está te tentando. A Bíblia diz que você tem que resistir, porque quem vai fugir é ele, não é você que tem que fugir. Você não tem que fugir do diabo, você tem que fugir dos desejos da carne, fugir de situações, mas do diabo, não. Jesus nos manda resistir, e é ele que tem que fugir. Que quando somos tentados, precisamos nos submeter a Deus. Detalhe, submeta-se a Deus. Você não vai resistir o diabo com a cara e a coragem, não. É se submetendo a Deus. Primeiramente Deus, porque é ele que vai te dar força para vencer. Depois, resistir. Aí sim, ele foge de você. No ponto número 6, você vai falar para os jovens que estiver ali ouvindo a palavra. No ponto número 6, jovem, anote aí: confie no poder do Espírito Santo. Aí você vai ler Gálatas capítulo 5:16, que diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfaçam o desejo da carne. Amém? Confie no Espírito. Espírito Santo é nosso companheiro. As pessoas caem porque não andam de mãos dadas com o Espírito Santo. As pessoas caem porque não tem relacionamento com o Espírito Santo. Uma pessoa cai porque ele conversa com todo mundo, se relaciona com todo mundo, tem tempo para todo mundo, menos para o Espírito Santo. Diga para eles: o Espírito Santo nos guia e nos dá força para dizer não às tentações. Aí diga: confie nele e permita que ele governe a sua vida. A sua vida não pode ser governada, irmão, pelas redes sociais, governada pelo horóscopo, a cartomante, pela cigana que vai ler a tua mão. A tua vida não pode ser guiada por essas coisas. A tua vida é guiada pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus. No ponto número 7, você vai falar para ele o seguinte: lembre-se das promessas de Deus. Aí você vai ler 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, que diz: por meio delas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Olha só, irmãos, que forte. Lembre-se das promessas de Deus. Diga para eles: você tem promessa de Deus. As promessas de Deus não morreram. E o que Deus diz para mim e para você é que você se lembre dessas promessas, porque as promessas de Deus não podem morrer. Olhe para eles e diga assim: Deus nos deu promessas maravilhosas. Quando enfrentamos tentações, lembremos dessas promessas e nos agarremos à esperança que temos em Cristo Jesus. Quando você estiver falando sobre esses pontos, você vai dizer assim: jovens, vocês são fortes. Está lá em João. Eu vos escrevi, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus está em vós e vocês já venceram o maligno. Você pode até usar as Olimpíadas que está tendo agora. Você vai dizer assim: as Olimpíadas têm sempre o primeiro lugar, o segundo e o terceiro. Você vai falar para ele assim: você não tem nem espaço no pódio porque você não é nem vencedor. E você é mais do que vencedor. É assim que a Bíblia caracteriza o jovem que coloca a sua confiança em Deus. Depois que você falou os 7 pontos, agora sim, os jovens estão com ferramentas para vencer a tentação. E você vai falar, sabe o quê? Fazer a sua pequena conclusão. Você vai dizer assim: jovem, Deus te trouxe aqui para ouvir essas verdades.
Deus te trouxe aqui para te capacitar e te armar com as suas armas espirituais, com as suas armaduras espirituais. Jovem, você que está aqui hoje, o Senhor quer usar você para revolucionar este tempo, para ganhar os seus amigos para Deus. Aí você vai colocar todos os jovens em pé e vai dizer o seguinte: eu quero orar por você agora. Quem deseja essa oração? Quem deseja vir aqui na frente e ser fortalecido espiritualmente? Quem deseja vir aqui na frente e refazer a sua aliança com Deus? Reconciliar com Deus? Nesse dia que você estiver pregando, vai vir jovem se reconciliar. Vai vir jovem aceitar Jesus. Vai vir jovem chorando porque quer força, quer renovação. Ele quer graça, ele quer vitória. Porque ele sentiu a palavra falar com ele. Ele vai vir chorando na frente e você vai orar por eles. E vai ser a pregação que você vai ministrar. Amém, meus irmãos? Quer aprender mais? Clica aqui no link e adquira meu curso online, Segredo dos Pregadores. Deus te abençoe e até a próxima!